Deixa eu contar para você que está em casa também. Tadinha de uma senhora. Tem uma paciente com câncer que perdeu a vida porque fizeram a cirurgia errada. Tinha um paciente que precisava de uma sonda no estômago. Essa paciente não. Aí, Diógenes, na hora que eles estavam preparando os pacientes, eles erram. Pelo amor de Deus. Como é que você erra? Você não está tratando com mercadoria. Não é feira isso aqui. Ô, minha senhora, eu troquei a tua sacola, a tua fruta é essa. Não, isso aqui não é feira. Isso aqui é hospital. Isso aqui é saúde pública. Olha que coisa grave. Olha, impressionante, né, Passaia? Só pode ter uma resposta. Falta de responsabilidade, falta de protocolo, seguir o protocolo. Tem tudo estabelecido, as pessoas não seguem e dá nisso. Ó, se fosse a mãe do médico, do enfermeiro, todo mundo ia olhar direitinho. A dona Jandira, de 76 anos, morreu 3 dias depois de colocarem essa sonda no estômago dela. Ela não precisava. Ou seja, fizeram a cirurgia na paciente errada. E o paciente que precisava ficou sem. Vamos ao vivo com o repórter Gustavo Negreto, que tem as informações. Qual que é a explicação que o hospital deu para a família, hein, Gustavo? Olá, Passaia. A gente está aqui e nada melhor do que a própria Camila, neta da dona Jandira, que estava inclusive durante essa reunião pós-cirurgia errada, para falar qual a explicação que o hospital deu para vocês depois desse procedimento cirúrgico que não era para ter sido realizado na sua avó. Explicação nenhuma, né? Ele só falou assim, olha, eu tô aqui, infelizmente, nunca aconteceu isso na minha carreira, espero que nunca mais aconteça. Sua avó tá bem, tá viva, só que ela foi operada no lugar de uma outra pessoa, né? Fizeram um procedimento que não era para ter sido feito nela, era para ter sido feito em uma outra paciente. Aí ele falou assim, mas pode ficar tranquila que essa outra paciente já foi operada e tá tudo bem. E é isso, assim, explicação de porquê, como e quando é aquilo que a gente já sabe. Não tem nem o que explicar, na verdade, né? E aí vocês têm acesso ao prontuário e esse prontuário mostra, inclusive, que não era o nome Jandira e sim um outro nome. Qual que é a reação da família? Assim, como eu falei algumas vezes, né? Não tem nem como a gente explicar. Porque, assim, não era um nome parecido, não são idades parecidas, não eram diagnósticos parecidos. A outra paciente parece que era parecida, minha avó é Jandira, são nomes completamente diferentes, né? Então, assim, não tem muito o que explicar. No prontuário mesmo, eles falam, na verdade, quem notou o erro no prontuário, quem notou que não era paciente, foi lá na sala de recuperação anestésica que uma técnica foi aplicar uma medicação e foi conferir o nome dela na pulseirinha. E aí ela viu que o nome que estava na pulseira não era o nome da prescrição. E aí ela começou a olhar e pergunta para um, pergunta para outro. E foi aí que eles perceberam que a Jandira não era Aparecida, né? E como a minha avó estava bem agitada às noites, porque ela queria muito ir embora, né? Eles estavam dando clonazepam para ela. Então, esse dia ela estava bem sonolenta, a gente deixou ela no hospital bem sonolenta, a gente ficou o dia inteiro com ela no hospital, à noite minha tia ficou, então ela não conseguia responder verbalmente, mas tinha o nome, né, tanto no prontuário quanto na pulseirinha. E logo após esse procedimento cirúrgico, sua avó já começa a apresentar uma piora no quadro. Já começou a apresentar uma piora no quadro, ela já decaiu clinicamente, assim, absurdamente, né? A gente deixou, minha avó, ela estava bem, estava conversando, claro que ela estava com dor devido ao câncer, né? Mas ela estava conversando, estava se alimentando, estava indo com banho com auxílio de cadeira, então, assim, não é a mesma pessoa que eles me relatam pós-cirurgia, né? Que começou a ter taquicardia, que ela começou a ter febre, que ela começou, inclusive, a ter vômitos com fezes, que seria benéfico para ela essa cirurgia, eles falaram, né, por conta do cano que colocaram, então eles falaram que foi benéfico, por conta do que ela tinha ali na cavidade, estava drenando esse líquido, mas aí eu falei assim, mas espera aí, por que ela está vomitando se essa gastro foi feita exatamente para isso? Você disse que tinha sido benéfico para ela, e agora vocês estão falando que vão precisar entubar porque ela está vomitando, então assim, é um desencontro de informação grotesco e tudo isso está no prontuário. Quanto mais a gente lê, mais assim, chocado com os erros a gente fica. Foram 3 dias, né? Da cirurgia, desse procedimento cirúrgico até a morte da sua avó. Que momento que vocês perceberam essa relação, infeliz relação e irresponsável relação? Na verdade, quando ela começou a ter sinais já de infecção generalizada, né? Eu que entendo um pouquinho mais, né?
tenho amigos e tudo mais, eu já comecei a entender que foi devido ao ocorrido, ao procedimento, né? Mas ali a gente está todo mundo anestesiado com a situação, todo mundo não tem sentimento na hora de você ter clareza, né? Para você raciocinar. E isso, tanto é que a gente veio falar quase um mês após o falecimento da minha avó, porque estava tudo muito ainda quente. Agora que a gente teve calma para refletir melhor, pegamos o prontuário, li o prontuário. Cada vez que eu leio, eu me revolto mais, o meu sentimento é de raiva, né? Porque depois daquele dia, o hospital nunca mais sequer conversou com a gente, nunca mais sequer deu algum tipo de apoio. E eles falam que não alteraram o prognóstico. Essa cirurgia que minha avó fez no lugar de outra pessoa não alterou o prognóstico dela. Eu quero dizer que ninguém é Deus para falar quando uma pessoa vai morrer ou quando uma pessoa vai viver. E se minha avó tinha uma chance, mesmo que se fosse pequena, era direito dela ter. E não ter passado por algo que não era para ela. E não ter passado por algo que não era para ela. Se foi isso, se ela ia sobreviver, se ela ia vencer o câncer mais uma vez, porque ela já havia sido desenganada e havia vencido, isso aí infelizmente, a gente não pode falar porque ela não teve a chance. E hoje você está na delegacia pela primeira vez, vai registrar o boletim de ocorrência e falar pela primeira vez então, com o delegado que vai ser o responsável pelo caso. Primeira vez que eu vou pisar numa delegacia, é tudo novo para mim, porque até então a gente ainda não queria fazer nada, mas depois, pensando friamente, eu falei assim, não, minha avó não vai ser mais um número nessa estatística, ela vai ser uma pessoa que ela vai abrir uma luta sem precedentes e ela vai salvar muitas vidas, e é isso que a gente quer. Se o hospital não consegue ter segurança, seja por falta de funcionários, seja por falta de equipe capacitada, que ele feche as portas e não atenda mais ninguém, porque a maior parte do público desse hospital são pessoas idosas. Um hospital particular. Hospital particular, né? No caso da minha avó, ele é duplo, né? Ele é SUS e particular, mas no caso da minha avó, ela estava pela parte particular, ela pagava convênio, ali suado com o benefício dela, que praticamente comia todo o benefício e ela passou tudo que ela passou. Qual que é o sentimento que a família tem desde então? É revolta? Como que você pode definir? Agora, antes eu estava com muita tristeza, eu acho que são fases do luto, agora eu tô com muita revolta, eu tô com muita raiva e eu tô, assim, extremamente enojada de tudo que aconteceu. Algumas pessoas falam assim, é culpa da família que não estava. Não, gente, minha tia questionou. Eles entraram puxando, ela questionou, mas aonde estão levando ela? Vai fazer um exame, uma endoscopia. Ela achou que por conta da bolsa que estava obstruída, tinha alguma coisa a ver. Chegou lá na porta do centro cirúrgico, ela falou, mas aqui é o centro cirúrgico. Eles falaram assim, você fica aí quietinha, sentadinha, que qualquer intercorrência a gente te chama. Então, assim, só quem está lá sabe como eles são. Eles vão pegando, vai indo, como ela estava, né, com dor, ela achou que ia acontecer. A gente passou o dia inteiro, não foi com a gente, infelizmente foi só à noite. Mas é isso, independente de qualquer coisa, existem inúmeras barreiras para isso. E é para evitar outras situações como essa que vocês estão atrás. Sim, e depois disso a gente começou a receber inúmeros relatos, muitas pessoas empáticas falando que ocorreram coisas parecidas, que quase morreram, que saiu com o pai sem andar praticamente do hospital. Então espero que minha avó seja só um fio do novelo que a gente vai puxar, gigantesco, e que vai servir aí de luta para muita gente, justiça, e que outras vidas não se percam ou percam a chance de lutar pela vida, igual a minha avó. Eles falam que não mudaria o prognóstico. Caso revoltante e no final triste, Passaia. As informações, parabéns para essa neta que quer fazer justiça e que ela possa contar aqui com o apoio do Balanço Geral. Pode avisar a família, tá? É só o começo, ela chegou na delegacia, vai fazer o boletim. Como é que vai ser depois disso? O hospital vai ser incriminado? Alguém vai ser responsabilizado? A família vai ser indenizada? Agora há pouco a Karina, que é telespectadora nossa, mandou uma mensagem para o Diógenes dizendo que a avó dela também morreu dentro desse hospital. E que diz que lá é terrível, né? Falou que é o pior hospital da região. Isso aconteceu em Campinas, mas nós estamos começando. Para você que está chegando agora, foi isso. Fizeram a cirurgia na paciente errada, a paciente morreu e o hospital agora está caladinho. Vai ter que abrir a boca porque nós começamos a investigar.